Fala pessoal do sexto ano, como é que vocês estão? Vamos continuar então nossas aulas online. Antes da gente continuar o conteúdo que eu comecei na segunda-feira, na nossa aula ao vivo, eu vou fazer um pequeno resuminho. Na segunda-feira a gente falou de ponto, reto e plano. Para a gente falar de ponto, reto e plano, a gente precisa lembrar pelo menos das notações disso tudo. Ponto. Um ponto vai ser sempre denotado por uma letra maiúscula. Ponto A. Uma reta vai ser sempre denotado de duas formas, ou com uma letra minúscula, R, S, T e tal, ou com uma notação de unindo pontos. O que significa essa notação? Que a reta R, ela passou pelo ponto A e pelo ponto B, só que essa reta R, ela não tem nem fim e nem começo. Então, essas setas na minha reta significa exatamente isso, que a reta é formada pelos pontos A e B, mas que ela tem continuidade tanto para um lado quanto para o outro. Então, essa reta ela é infinita tanto para lá quanto para cá. E essa seta vai determinar isso. Uma outra coisa que a gente pode pensar em questão à reta é que todos os pontos que foram mostrados aqui não são os únicos na reta. Para ter formado uma reta, significa que nessa reta existem infinitos pontos. Então, eles não são únicos. São aqueles que representam, mas não são únicos. Então, a reta vai ser mostrada de duas formas. Ou de letra minúscula, ou usando essa seta em cima dos pontos que estão unindo ela. E por último, a gente viu os planos. Os planos são aqueles que já formam duas dimensões, são uniões de retas, e são sempre denotadas por letras gregas. Alfa, beta, gama, ômega, delta. De novo, vocês não precisam necessariamente decorar ou saber conhecer essas letras, mas tem que saber pelo menos algumas delas. Alfa, beta, ou entender que a gente sempre usa uma representação de uma letra grega. Tudo bem? E para construir retas eu preciso de pontos. Então, dois pontos criam uma reta. Para construir planos eu tive que precisar de retas. Duas retas constrói um plano. Isso é um pequeno resumo do que a gente viu na outra aula. A gente também viu a relação de pertence e contido, que representa que algo faz parte de outra coisa. Mas tem uma diferença muito importante. Sempre que a gente falar de ponto, a relação de ponto, a gente vai usar pertence. Pertence é um símbolo de um ezinho assim, ó. Ou pertence, ou não pertence. E contido é tipo um C, tipo um Czinho mais comprido. Então, toda vez que a gente falar em relação a ponto, a gente vai dizer que o ponto pertence ou não a algo. Então, se eu tenho uma reta, por exemplo aqui, uma reta S, eu posso ter um ponto lá que pertence à reta ou um que não pertence. E aí eu vou representar isso como A pertence a S. B não pertence a S. Certo? O ponto, ele também pode fazer parte do plano. Então, eu posso ter lá, ó, no meio do plano, um ponto A. Então, eu venho e digo que o A pertence ao plano alfa. Se fosse fora, o A não pertence ao plano alfa. Quando que eu uso a parte de contido? Contido é em relação à reta. Então, a reta está contida ou não. Eu não digo que a reta pertence ao plano. Eu digo que a reta está contida. E a reta estar contida significa que todos os pontos da sua reta têm que estar no plano. Eu até fiz um exercício na aula passada que era uma reta que está, por exemplo, em cima da minha folha. Ela vai estar contida, todos os pontos, e uma reta que atravessa a folha. Então, ela não vai estar contida, ela vai ter um ponto que pertence. Então, eu venho e digo, ó, reta R, por exemplo, contida no plano alfa. Reta R não contida no plano alfa. Ou também eu posso usar outra representação. A reta AB
contida no plano alfa. Tudo bem? Isso é um pequeno resuminho do que a gente viu na aula de segunda-feira, que foi a nossa primeira aula ao vivo. Vamos partir daqui. Vamos ver dois conceitos, semi-reta e segmento de reta. Primeiro, semi-reta, por uma questão lógica, vai ter que ser algo relacionado com retas. O que eu falei das retas? Eu falei que as retas, elas não tinham nem começo e nem fim. Ela era uma reta que passava por dois pontos. A semi-reta já vai ser um pouco diferente disso. A semi-reta, ela já vai ter um começo. Então, olha a diferença que vai ter lá da reta que eu fiz. Isso vai ser uma semi-reta. Diferente da reta daqui, que não tinha nem começo nem fim, a semi-reta ela começa em um determinado ponto. Então, ela começa em A, passa por B e continua. Então, para o lado de B, ela não vai ter fim. Ela poderia ser o contrário, ela poderia começar em B. Agora, começando em B, passando por A e continuando. Então, essas semi-retas vão ser partes da reta. Quando eu falei lá da reta, a gente consegue perceber que a reta AB e a reta BA são a mesma, porque só é a representação da reta. Quando a gente falar de semi-reta, isso não vai acontecer. A semi-reta AB vai ser diferente da semi-reta BA. Por quê? Porque tem pontos de partidas diferentes, certo? E como que é a representação dessa semi-reta? Vamos pensar. Se a reta AB é denotada por setinhas, porque ela não tem limite nem para um lado nem para o outro, a semi-reta ela tem limite. Então, se era denotada com setinha para não ter limite, ela não vai ter limite e não vai ter setinha. Então, eu vou dizer, ó, que essa é a semi-reta AB. Viram que eu tirei a setinha de A por quê? Porque é o ponto de começo. Então, o A não tem setinha até B, quer dizer, sai de A, parte de A, passa por B e continua. No B não tem limite. O AB, a outra semi-reta, vai ter exatamente a mesma ideia. Agora, parte de B, passa por A e continua. Essa semi-reta BA eu também poderia ter escrito assim. Não faz diferença nenhuma, porque ele está falando sobre o ponto de partida. Parte de B, passa por A e continua. Aqui, parte de A, passa por B e continua. Essa é uma boa ideia da gente perceber também que essas semi-retas são diferentes. Até porque existe pontos na semi-reta AB que não fazem parte da semi-reta BA. Tudo bem? Com essa relação, a gente vai falar do nosso próximo conceito, que é o conceito de segmento. Quando a gente fala de semi-reta, parte de A passa por B e continua. A gente tem pontos que não estão no segmento na semi-reta BA, que é parte de B, passa por A e continua. Mas a gente tem pontos que estão em comum nas duas, que são quem? A distância entre A e B, entre A e B e entre A e B. Porque essa distância estão exatamente os mesmos pontos. Isso vai ser um segmento de reta. Como a gente viu que na reta não tinha limite nem para um lado nem para o outro. Na semi-reta, partia de um determinado ponto, passava por outro e continuava. Num segmento de reta, ele vai começar num ponto e parar no outro. Então, esse segmento de reta, que vai ser o que a gente vai utilizar muito, a gente vai utilizar muito a parte de segmento de reta, até para falar de geometria e tudo mais, o segmento de reta, ele vai ser partir de A, ir até B e parar. Poderia também ser o segmento de reta BA, só que aqui no segmento de reta vai ser o mesmo segmento, é a mesma distância. Tá? E como que é a anotação? Vamos ver. Se reta não tinha limite nem para um lado nem para o outro, tinha setinha, para significar que continuava. Semi-reta
Só tinha setinha dizendo para o lado que continuava. Aonde ela tinha limite, não tinha seta. Então, o segmento de reta vai ser sem seta em nenhum momento. Então, sem seta em nenhum momento significa que parte de A e para em B. Poderia ser também o segmento BA, parte de B e para em A. Essas duas representações significam a mesma semirreta. A distância é a mesma, de A até B e de B até A. Tudo bem? Então, quero acreditar que nessa parte não tenha dúvidas, porque a gente está falando de segmento de reta, certo? Vou trocar a minha folha para que a gente parta para o próximo conceito. Trocando, ó. Então, vamos lá. Vamos falar sobre 3 tipos de segmentos, já que a gente acabou de falar de segmento de reta e viu que esse segmento de reta eles têm pontos de começo e de fim. O primeiro deles, segmentos colineares. A gente falou na outra aula sobre pontos colineares. Pontos colineares eram 3 pontos que estavam na mesma reta. Então, os pontos A, B e C faziam parte da reta R, então eles eram pontos colineares. Quando a gente falar de segmentos colineares, vai acontecer exatamente a mesma ideia. Vou fazer um segmento aqui. Vou colocar pontos. A, B, C e D. Ao mostrar segmentos, porque se tem pontos eu posso formar segmentos, se todos esses segmentos estão na mesma reta, eu vou dizer que eles são segmentos colineares. Então eu tenho o segmento AB, o segmento BC, o segmento CD. Eles são segmentos colineares. Por que eles são segmentos colineares? Porque todos os segmentos fazem parte da mesma reta. Tudo bem? Tendo esse conceito, a gente já parte para o próximo, que é a parte de segmentos consecutivos. Quando a gente fala de segmentos consecutivos, a gente não precisa necessariamente pensar em colineares. Pensa assim, ó. Vou dar pontos aqui. Então, ó, ponto A, B, C e D. De cara, eu já posso dizer que todos esses segmentos não são colineares. Por quê? Porque eles estão em... não estão todos na mesma reta, né? Não fazem todos eles partem da mesma reta. Mas eu vou poder dizer que eles são segmentos consecutivos. Por quê? Se eu pensar em consecutivo, a gente sabe que é um logo após o outro. Quando eu falo que 2 segmentos têm um ponto em comum, ó, olha o segmento AB e BC. Eles têm o ponto B em comum. Num é ponto de final e no outro é ponto de partida. Certo? Então, o ponto B é comum nos dois. Eu estou dizendo que eles são segmentos consecutivos, porque eles têm um ponto de ligação, que é o ponto B. Por exemplo, vamos pegar a ideia do AB e CD. Ó, AB e CD. Eu posso dizer que eles são colineares? Não, eles não estão na mesma reta. Eu posso dizer que eles são consecutivos? Não, eles não têm ponto em comum. Eles não ter ponto em comum significa que não tem... que existe uma distância entre eles que não é a mesma, que é a parte de BC. Olha lá nos colineares que eu acabei de mostrar. AB e BC são consecutivos, não são? Por quê? Porque eles têm o ponto B em comum. BC e CD são consecutivos. Por quê? Porque eles têm o ponto C em comum. Mas eu não posso falar a mesma coisa de AB e CD. Eu posso dizer que eles são colineares, mas não que eles são consecutivos. Tudo bem? Então, se a gente tem a ideia de colinear e de consecutivos, a gente vai falar de segmentos adjacentes. Então, eu vou fazer aqui. A, B, C, D e E. Para ser segmentos adjacentes, os 2 conceitos que a gente viu antes têm que acontecer.
Então, eu vou marcar todos os segmentos de reta que a gente viu aqui. O segmento AB, o segmento BC, o segmento CD, o segmento DE. Os adjacentes são aqueles que são colineares e consecutivos ao mesmo tempo. Então, AB e BC são consecutivos, porque tem um ponto em comum, mas eles não são colineares. Logo, AB e BC não são adjacentes. Vamos pro próximo. BC e CD são consecutivos, têm o ponto C em comum, mas eles não são colineares, porque eles não estão na mesma reta. CD e DE são consecutivos, porque tem um ponto D em comum, e C e E estão na mesma reta. Se C e E estão na mesma reta e D significa que eles são consecutivos, logo, os segmentos CD e DE são adjacentes. Tudo bem? Quando a gente trabalhou lá nos colineares, eu já poderia também pensar nos adjacentes. Ó, AB e BC são adjacentes e colineares. São colineares e consecutivos. E se é colinear e consecutivo, é adjacente. Tudo bem, pessoal? Então, essa primeira parte dessa parte de geometria vai falar sobre essa notação. Vai lembrar essa notação, vai fazer com que a gente entenda muito bem essa notação, para depois começar a trabalhar com medidas sobre isso. Então, a nossa aula de hoje vai acabar por aqui. Vocês vão ter atividades. Se eu não me engano, é 8, 10 e 11. Então, vocês têm atividade para me enviar na sexta-feira. E sexta-feira a gente volta a se falar. Como sempre, deixo um beijo para vocês. E tchau, tchau.